fácil de ser feito. Muito mesmo, tá? Não tô brincando, não. Olha só, para você entender o que eu estou querendo dizer. A nossa aula vai ser feita com essa pequena amostra. Você vai fazer 2 retângulos, tá? Ou 2 quadrados, à medida que for, você vai fazer de comprimento e largura. Aí depois nós vamos fazer toda a costura, tá? A partir dos ombros, olha aqui. Eu prendi com o alfinete, para que você possa ver. Aqui eu já adiantei uma cava, tá? Da nossa blusa em tamanho menor, em menor escala. E esse aqui, olha, aproveitando que eu já tô mostrando aqui pertinho, este aqui é o motivo que a gente vai utilizar para a blusa, tá? Ele parece uma renda, ele fica bem delicado. Sobre o fio, eu vou falar a seguir, você continua assistindo, porque eu te dou várias possibilidades de você trabalhar com vários fios, tá bom? Com Anne, com Cleia, com Charme, enfim, continua assistindo que vocês vão ver. Bom, gente, o material que vocês deverão ter aí para a confecção dessa blusa tem que ser os seguintes: uma fita métrica, porque você tem que ter a sua medida ou a medida do seu cliente para fazer essa peça exclusiva, né? De acordo com o que aquela pessoa queira, tá bom? Então, uma fita métrica aí da sua escolha, canetas, lápis para você anotar, um caderno, tá? Tudo muito óbvio, mas vale lembrar. A agulha vai ser uma coisa que vai depender muito do fio que você optar em trabalhar, tá? Se você for querer que os motivos da sua blusa fiquem delicados, assim como o da minha, eu recomendo que você utilize a agulha Anne, que é de 1,75 milímetros, e o fio Cleia 5 natural, tá bom? Se você for utilizar o Cleia 5 natural para uma blusa do mesmo tamanho que a minha, é recomendado que você compre 3 novelos deste daqui, tá? Para que sobre, não corra o risco de você não terminar sua peça. Lembrando que ele contém 750 metros e cada novelo 147,5 gramas. A agulha recomendada é a 1,25 milímetros. Porém, quem me acompanha sabe que eu não costumo seguir muito as agulhas dos rótulos. Eu trabalho com a agulha que eu acho melhor para trabalhar, que eu prefira, tá bom? Nada impede que você utilize essa daqui. Porém, seu trabalho ficará menor e um pouquinho mais firme. Trabalhando com uma agulha maior, ele vai ficar mais maleável, tá bom? Então, para você fazer igual ao meu, você utiliza essa agulha e o fio Cleia 5. Se você quiser trabalhar com o fio Anne natural, pode também. Você pode utilizar em seu trabalho a agulha de 2 milímetros, tá bom? Com o fio Anne. Só que aí, o que vai acontecer? O seu motivo, cada quadradinho, ele fica maior, tá? Outra opção é o fio Charme. O fio Charme é uma delícia de se trabalhar, mas eu nem cheguei a fazer aqui uma amostra. Ele é um fio de TX maior. TX dele é o 378, enquanto o do Anne é o TX 295 e o do Cleia 5, o TX é 196,7, tá? Esse aqui o trabalho fica super delicado, fica muito bonito, tem um ótimo rendimento, tá? E você pode trabalhar com um fiozinho só, não precisa ser fio duplo. Então, você vai escolher o fio da sua preferência, aqui eu já te dei algumas opções, a agulha que você deseja trabalhar, separou a fita métrica, caneta, anotou as medidas do seu cliente ou a sua própria medida, separe a tesoura para os arremates, uma agulha de tapeçaria, que também pode ser muito útil para acabamentos, e essa colinha aqui, universal, para a gente dar aquele pinguinho, né, para selar o fiozinho na hora que a gente faz o arremate, e ninguém achar aonde começa nem aonde termina o nosso trabalho. Lembrando que acabamento é fundamental, gente. Uma peça tem que estar assim perfeita no acabamento, tá? Senão desvaloriza o nosso trabalho. Então você separa todos os seus materiais. Então olha só, se você quiser fazer bem justinha, você pode, nada te impede, tá? Mas para você fazer uma bem similar, bem parecida ou até idêntica à minha,
você vai fazer seguindo a nossa videoaula. Então chega de papo e vamos logo para as medidas. Vamos vir aqui pertinho. Você vai medir, vai colocar aqui, ó, no seu ombro, tá? Põe aqui, ó. Ah, você sabe onde fica aquela risca da costura da sua camiseta, de quando você passa? Então, aqui, gente, na linha do ombro, tá? Seguindo a orelha, mais ou menos. Põe aqui, passa sobre o seio. Deixa a fita cair naturalmente, tá? Porque a sua blusa vai cair assim naturalmente, ela não vai atarracar. E aí você vê o comprimento que você deseja. Viu o comprimento? Anota no caderninho. Depois você vai para aquela outra medida que eu falei. Vai medir aqui, mas dando a volta, tá? Tem que passar a fita lá pelas costas, vir. Passa em frente ao espelho para que você não meça no lugar errado, tá? Para que a sua fita não escorregue nas costas, enfim. Medir o busto. Mede aqui a região do seu abdômen. Nós somos mamães, né? Muitas não tiveram sorte de ser modelete, como eu, assim, com essa barriga chapada, assim, né? Mas é o que é. Você mede seu abdômen e agora a medida do seu quadril. Então, vou mostrar de lado pra você ter uma ideia onde eu medi. Tá vendo aqui o popôzão dela? Então, eu passo com a fita mais ou menos aqui no cofrinho dela. Vê certinho. Viu aqui onde deu? É aqui que você vai querer que fique a barrinha lá embaixo da sua blusa? É aqui que ficou a maior medida? Então é essa medida que você vai seguir, tá? Mas ela não é exata, você vai acrescentar depois mais 5, mais 10 ou no máximo 15 centímetros a medida que você tirou. Bom, gente, como vocês viram aí, após nós tirarmos a medida, você deverá fazer um acréscimo de 5, tá? Isso aqui, ó, de 5 ou 10, ou no máximo, eu recomendo máximo mesmo, 15 centímetros a mais do que a sua medida. Que aí a peça vai ficar folgadinha e sem exagero, tá? Vai ficar bem bonito o caimento no seu corpo. Então, você mediu toda a sua circunferência, certo? Um exemplo, tá? Vamos supor que deu 20. Claro que não é isso, gente. É apenas uma medida de exemplo, tá? Deu 20 na sua circunferência. Eu tô falando 20 porque é o tamanho que eu consigo mostrar aqui na abertura que eu tenho para filmar, tá bom? Então, vamos supor que a sua medida, ela deu 20, tá? De circunferência. Você vai pegar 20 e vai adicionar de 5 até no máximo 15 centímetros. Eu recomendo 10 centímetros ou 5. Então, vamos supor que você aumente aí 5 centímetros da sua medida. Então, você vai contar 25 centímetros. Se você adicionar 10, então, vai parar em 30. Olha como que aumentou, né? Olha só. Eu não recomendo aumentar muito, porque quando a gente preenche o cordão de correntinhas, ele já tende a dar uma aumentada, tá bom? Então, por isso que eu falo que é de 5 até 10, para não ficar com exagero. Então, vamos trabalhar com 10 centímetros de aumento. Eu tenho aqui 30 centímetros. Antes era 20, depois virou 30. Desses 30, nós temos que dividir por 2, tá? Porque nós vamos trabalhar em duas peças, a parte da frente e a parte das costas. Então, metade de 30, nós sabemos que é 15. Caso você tenha um número aí quebrado, né, 33, um número quebrado, você utiliza a calculadora para não ter erro. Então, metade dá 15. Então, eu sei que eu vou ter que trabalhar aqui em carreiras de vai e vem com 15 centímetros, porque a parte da minha frente e depois a parte das costas são idênticas, tá? E depois a gente vai fazer a costura unindo essas duas partes, deixando o espaço para cavas e pescoço. Você tem que anotar a medida de centímetros total e depois dividida. A hora que você for começar a fazer sua blusa, que você já tem que ter todas essas medidas, você vai ter que ir contando cada correntinha, tá? Porque ela tem que ser múltiplo de 30.
Então, a gente começa assim, prende o fio à agulha, como de costume, tá, gente? Não tem segredo algum. E você vai começar contando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai contando cada correntinha que você for fazendo até chegar a 30. Eu vou adiantar aqui, tá? Aqui eu já tenho 30 correntinhas. Por que 30? Porque 30 é a quantidade de cada motivo, tá? Então, a gente precisa ter 30 mais 3 pontos. Então, aqui é que eu dei um exemplo muito pequeno aqui para vocês de medida que eu iria seguir, ó. Mas só para vocês terem uma ideia. Eu já tenho aqui 10 centímetros. Eu teria que trabalhar até 15. Porém, eu sei que vai passar muito. Então, eu posso fazer um pouquinho menor. Então, por isso que é legal do aumento. Você pode trabalhar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que não vai interferir tanto na sua peça. Mas aí você tenta chegar o mais próximo possível da medida em centímetros que você estipulou. Fiz 30, aqui eu já tenho um motivo. Daí eu vou colocar mais 30. Aqui, olha, fiz 30 novamente, cheguei a 20 centímetros. Agora, vocês esquecem a questão de medidas que eu passei aqui de exemplo. Você tem que seguir a sua medida. Falando de medida, eu sei que muita gente fala, ai, mas eu não tenho medida, eu queria fazer a pronta entrega. Então, calma, os seus problemas acabaram. Agora, tá aparecendo aqui na tela para você a medida dos manequins aproximadamente, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, do manequim 34 até o tamanho 54. Vocês pausem essa tela, copiem para um caderno de vocês ou tirem um print screen da tela e salve, que assim você já sabe a tabela de medidas para esta peça que eu estou ensinando, tá bom? Lembrando que eu utilizei uma tabela de medidas aproximadamente, tá? Ela pode ter alguma variação. É bom você conferir com a sua cliente se realmente o quadril dela tá dando mais ou menos essa medida. Uma observação: caso o seu cliente tenha uma outra região do corpo maior no tronco do que a parte do quadril, você deverá medir por ali, tá ok? Vamos supor que ela tenha os seios bem grandes, bem maior do que o quadril na circunferência. Então, você mede por ali. Ou na região da barriga, tá? Você tem que avaliar o seu cliente ou você mesma. Então, você pega a maior região do tronco e vai utilizar ela como base. Então, lembrando que vamos fazendo correntinhas, contando de 30 em 30, até obter a quantidade em centímetros mais ou menos próxima ao que você precisa, tá? Então, agora, vamos supor que essa aqui fosse a minha medida, porque aqui eu vou fazer apenas uma amostra, como se diz, né? Apenas para ensinar vocês, porque isso aqui vai ser um padrão, né? Um motivo de crochê que se torna repetitivo. Ele possui 6 carreiras e na 7ª carreira já começa a repetição. Então, agora, gente, me desculpa por tanta conversa antes, mas é que eu gosto de passar tudo detalhadamente para que não reste nenhuma dúvida para você que é iniciante. Se você que é mais avançada no crochê, que você já sabe todas essas dicas, ótimo, basta você adiantar o seu vídeo, tá? Não precisa me xingar, não precisa brigar comigo, tá bom? É que eu quero ajudar a todo mundo, sem esquecer quem está iniciando nessa nossa técnica que a gente tanto ama, que é o crochê. Então, você fez 30, 30, 30, quantos forem necessários. Para a minha, foram necessários 5 motivos, ou seja, eu fui contando de 30 em 30 por 5 vezes. A hora que você termina, você vai colocar aqui mais 3 correntinhas, tá? Então, vou colocar aqui mais 1, 2, 3, porque ele é divisível de 30 mais 3, ok? Agora sim. Depois que você fez a quantidade de correntinhas na medida do seu cliente, do seu manequim, acrescentou aqui mais 3 correntinhas, agora a gente vai começar a partir do motivo. A partir daqui, onde nós paramos, você deverá subir com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nós vamos trabalhar com ponto alto duplo. Ponto alto duplo, você dá 1, 2 laçadas na sua agulha e pronto. Segura eles para fazer
a continuação. Vamos contar agora de cima para baixo e entrar na sexta correntinha. Então, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, eu entro e faço aqui o meu primeiro ponto alto duplo. Tiro sempre de 2 em 2, até sobrar apenas um. Tá bom? Vou repetir mais uma vez. Laço 2 vezes a agulha, entro na próxima correntinha de base, laço o fio e retiro sempre de 2 em 2 laçadas. Bem fácil, né? Então, aqui a gente tem o nosso início de trabalho. Fez aqui, né, as 4 correntinhas, que são para representar o nosso ponto alto duplo, mais 2 pontos altos duplos. Agora, nós vamos fazer de espaçamento 2 correntinhas. Feito 2 correntinhas, você vai trabalhar novamente com ponto alto duplo. Então, você vai contar aqui no ponto de base 1, 2 e vai entrar no terceiro. Entrando no terceiro ponto, você vai repetir seus pontos altos duplos, tá? São bloquinhos de 3 pontos altos duplos. Então, fiz um, vou fazer mais 2, tá? Para ter 3 pontinhos altos duplos, um em seguida do outro. Prontinho. Fiz aqui mais 3 pontinhos altos duplos. Basta agora colocar 2 correntinhas de espaçamento e repetir este procedimento. Então, você faz 2 correntinhas, pula 1, 2, entra na terceira correntinha de base e faz 3 pontos altos duplos, cada um em um ponto de base, sendo um em seguida do outro. Faça isso até o final dessa carreira aqui, tá? Assim que eu finalizar a minha carreira, eu venho aqui mostrar para você como é que ficou para nós irmos para a nossa segunda carreira. Estou contando essa daqui como primeira carreira do nosso trabalho, tá bom? Não contei as correntinhas iniciais, estou contando a partir daqui como primeira carreira. Então, agora você dá continuidade ao que eu acabei de explicar. Bom, aqui eu fui preenchendo até chegar ao final da carreira, como eu expliquei a você, e ficou assim, tá? Então, veja que você tem que fazer certinho, de 30 em 30, somar mais 3, fazer da mesma maneira que eu te expliquei, que aí o seu início de carreira vão ter 3 pontos e o final também, tá? Para a hora que nós formos fazer a união da frente com as costas, não dê nada de errado e fique bem bonitinho o nosso padrão aqui do crochê, tá ok? Então, você, após finalizado isso, nós vamos para a nossa segunda carreira. Ficou com o início de 3 pontos e o final da carreira também. Agora, nós vamos fazer apenas uma correntinha para poder virar o nosso trabalho. Viramos. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Dentro desse primeiro ponto, você entra com a agulha, faz um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo, ou seja, 2 pontos baixos, tá? Cada um em um ponto de base, no primeiro e depois no segundo. Agora, você tem que colocar aqui 4 correntinhas. Então, vamos 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos aqui nesse próximo bloquinho de 3 pontos e você vai pular o primeiro, vai prender no pontinho do meio, com o ponto baixo também. Tá ficando assim. Repita 4 correntes. Novamente, prenda no ponto do meio do bloquinho de 3 pontos altos duplos com o ponto baixo. Então, note que você tem que ter assim, ó, 1, 2, como se fossem 2 alças, tá? E agora, nós vamos começar a trabalhar uma espécie de leque no ponto seguinte. Vamos aqui nesse próximo bloco, colocar no ponto central 6 pontos altos duplos, tá? Cada ponto alto duplo deverá ser separado por uma correntinha. Então, tá assim, deixa eu mostrar aqui mais aberta a imagem.
para que todos compreendam. Viramos o trabalho, só recapitulando aqui rapidinho, tá? Viramos com uma correntinha, fez um ponto baixo no primeiro e no segundo ponto. Foi feito 4 correntinhas e prendido no ponto do meio desse bloquinho de 3 pontos altos duplos, tá? Com ponto baixo. Então, repete novamente 4 correntes e prende com ponto baixo, certo? Então, você fica com uma espécie de 2 alças, vamos dizer assim, antes de aqui nesse terceiro, tá? Vamos contar assim, então, 1, 2, 3, no quarto bloquinho de ponto alto duplo, eu tenho que fazer uma espécie de leque. Então, aqui eu vou colocar sempre no ponto central, tá? Nós temos 3 pontos, sempre utilizo o ponto central. Eu vou fazer aqui uma correntinha, tá? Apenas isso. Laçar 2 vezes, porque a gente vai continuar trabalhando com ponto alto duplo, tá? Venho aqui nesse ponto que eu falei, no ponto do meio, e faço um ponto alto duplo. Vai ficar assim. São 6, tá? Então, eu faço outra correntinha, que cada um vai ser separado por uma correntinha. E no mesmo buraquinho, eu torno a entrar e faço aqui o segundo ponto alto duplo. Novamente, uma correntinha de espaço, outro ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Esse já é o terceiro, tá? Repito uma correntinha de espaço, laço 2 vezes, venho novamente no mesmo ponto de base. E este é o quarto ponto alto duplo. Lembre-se que são 6. Continuo fazendo o mesmo esquema de uma correntinha, entro no mesmo ponto de base e faço o ponto alto duplo, tá? Então, continuo assim até obter 6. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o último. Já coloquei a correntinha ali de espaço. Agora, eu tô fazendo o meu 6º ponto alto duplo, que ficou assim. Faço novamente uma correntinha. Agora, eu venho nesse próximo bloquinho aqui de 3 pontos altos duplos, entro no ponto central e faço um ponto baixo. Tá? Assim. Vou repetir 4 correntes. Vir no ponto central, fazer ponto baixo. 4 correntes novamente. Venho no ponto central, faço outro ponto baixo. Então, veja que eu fiz 2 alças que eu falei, fiz o leque, estou chamando de leque, tá? Não é um leque, mas estou chamando. Fiz novamente 2 alças. E agora, a gente vai trabalhar o próximo motivo. Aqui, eu acabei de finalizar desse motivo. Então, cada motivo tem 2 alças, o leque e 2 alças. Então, agora eu tenho que repetir isso aqui, e em quantas vezes forem necessárias. Então, basta continuar fazendo 4 correntes. Prendo aqui no ponto central com ponto baixo. Primeira alça. Repito 4 correntes. Prendo com ponto baixo no ponto central. Segunda alça, certo? 1, 2. Agora, eu faço uma correntinha, ponto alto duplo e venho no ponto... Opa, saí do foco. Desculpa, deixa eu mostrar aqui. Que eu acabei de dizer, 2 alças, o leque, que não é leque, mas estou chamando, e 2 alças que representam este motivo aqui, tá? Agora, eu vou começar o segundo motivo. Repito 2 alças, igual daqui. Agora, sim, eu vou fazer o leque e depois finalizo com 2 alças novamente. E assim, você vai fazendo a quantidade que for necessária de motivos para a sua blusa. Então, aqui, a gente já pode prender com ponto baixo, fiz uma correntinha, laço 2 vezes, venho aqui no ponto central, faço aqui o meu ponto alto duplo. São 6, tá? Igualzinho ao anterior. Todos separados por uma correntinha de espaço. Então, eu já expliquei anteriormente como é, só estou mostrando aqui mesmo para, tipo, recapitular, tá? Estou no terceiro ponto alto duplo, sempre colocando uma correntinha de espaçamento.
e sempre entrando no mesmo ponto de base, tá? Gente, me desculpem pelos cachorros, que eu me mudei de casa e aqui a vizinhança toda tem cachorro em peso. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fiz as 6, né? Os 6 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha de espaço, tá? Aqui parece que tem mais que uma, mas não é, que o ponto folgou. Agora, fiz uma correntinha de espaço novamente e prendo aqui com o ponto baixo, certo? Agora, vamos fazer as 4 correntes, prender com ponto baixo no ponto central. Fiz aqui a primeira alça depois do leque, tem que fazer a segunda alça. Então, mais 4 correntes. Prendo com ponto baixo aqui no ponto central, certo? Então, aqui eu teria finalizado o meu segundo motivo, que como eu expliquei para vocês, cada motivo tem 2 alças antes, 2 alças depois e o leque, que não é leque, mas eu chamei aqui para você poder identificar onde é que eu estou dizendo, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 motivos. Provavelmente sua blusa terá 5 ou mais motivos, tá? Então, você vai fazendo isso até chegar lá no final da sua carreira. Vamos supor que aqui eu tô lá no final, já fiz aqui tal, tô aqui ao 5º motivo, né? O meu último motivo. Então, prendi com ponto baixo e tem um ponto aqui, né? Você tá falando, ah, mas sobrou um ponto. Não, gente, não sobrou. Aqui eu vou entrar e fazer um ponto baixo nele também para finalização, que é igualzinho a gente fez aqui no início, que foram 2 pontos baixos, né? Eu finalizo também a minha carreira da mesma maneira que eu iniciei. Então, a segunda carreira você já finalizou aí, ela vai estar assim, porém mais comprida. Nós vamos para a terceira carreira. Terceira carreira, vamos subir com uma correntinha pra gente poder virar o nosso trabalho, tá? Vira ele. Vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Então, aqui no primeiro ponto baixo eu faço um ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, tá? São 2 pontos baixos aqui no início da minha carreira. Lembrando que essa é a nossa terceira carreira. Vou repetir as 4 correntinhas que eu estava fazendo de alça embaixo, eu vou repetir 4 correntes aqui também. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. Vou prender com ponto baixo bem aqui na onde eu tenho ponto baixo, tá? Então, entro aqui e faço outro ponto baixo. Agora, ao invés de 4 correntes, igual foi aqui embaixo, eu coloco apenas 2, tá? Faço 1 e 2 correntinhas. Eu vou trabalhar com ponto alto duplo novamente, e cada ponto alto duplo vai ser em cada ponto de base que eu tenho aqui, tá? Porém, nós vamos ter um aumento. Eu faço um ponto alto duplo em cada ponto de base. Porém, que aqui no terceiro e no quarto, eu vou colocar 2 pontos altos duplos. Ambos serão separados por 2 correntinhas, assim como todos os demais. Espera que eu vou mostrar para você, não precisa ter dúvida. Fiz 2 correntes aqui, laço a minha agulha 2 vezes e venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto duplo do meu falso leque, né? Porque não é o leque de verdade. Então, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Tá? Assim. Faço 2 correntinhas novamente, que agora cada pontinho alto será separado por 2 correntes. Aqui embaixo era apenas uma, agora são 2. Faço. Neste outro ponto, que também é trabalhado com aumento, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, entro nele, faço um ponto alto duplo, 2 correntes, repito no mesmo pontinho de base, outro ponto alto duplo. Tá? Então, ficou com aumento aqui e aqui. É no terceiro e no quarto ponto de base que eu estou colocando esses aumentos. Agora, basta prosseguir normal. Coloca 2 correntes, um ponto alto duplo para cada ponto de base.
duas correntes e outro ponto alto duplo no ponto de base. Olha só, tá vendo? Tá ficando assim. Vou finalizar colocando duas correntes e prendendo com o ponto baixo aqui, tá? Neste ponto baixo daqui. Deixa eu mostrar assim, de longe, que é igual aqui que a gente começou. A gente fez dois pontinhos baixos, 4 alças, prendeu com ponto baixo, duas correntes, e aí começou colocando os pontos altos duplos. Eu finalizo da mesma maneira que eu comecei. Coloco as duas correntes e vou aqui, tá, gente? Por favor, presta atenção nessa parte para você não pegar aqui. Aqui não é para pegar, ó. Este é referente à segunda carreira que a gente fez. Então, a gente vem aqui e prende com um ponto baixo. Fica assim, ó. É bem delicado, tá? Esse trabalho, para quem tá acostumado a trabalhar com barroco, né? Com fio de espessura maior, como eu, acaba ficando um pouquinho atrapalhada aqui com os fios finos. Mas fica um efeito muito delicado, muito lindo de se ver, tá? Então, você fez assim, temos que finalizar esse motivo. Esse motivo, ele começou com uma alça, antes de fazermos isso aqui. Então, eu vou terminar com uma alça também. Então, eu acabei de prender com ponto baixo, faço 4 correntes e prendo com ponto baixo aqui no ponto baixo que eu já tenho à frente. Pronto, este motivo está finalizado agora. Começou com uma alça, fui colocando os pontos altos no meu possível leque e finalizei com alça. Para você dar continuidade, você vai repetir isso aqui no da frente e em todos os outros. Então, basta você fazer aqui a alça, 4 correntes, prende com o ponto baixo no ponto baixo, e agora você vai fazer apenas duas correntes e vai começar a trabalhar com ponto alto duplo nos pontos altos duplos que você tem aqui no famoso leque, que não é leque. Coloquei o primeiro, coloque duas correntes, vem no segundo, faça outro ponto alto duplo. Lembrando que no terceiro você vai ter que fazer o aumento, então, duas correntes. Agora sim, estou no terceiro pontinho, vou fazer o ponto alto duplo, duas correntes, novamente, entro aqui no mesmo pontinho de base, como eu expliquei anteriormente, repito o ponto alto duplo, duas correntes de espaço. No próximo eu também tenho que fazer o aumento, tá? Então, faço um ponto alto duplo, duas correntes e entro novamente no mesmo ponto e faço o aumento. Então, outro ponto alto duplo. Agora, prossigo colocando um ponto alto duplo em cada um, sempre separado por duas correntes. Agora, tô finalizando aqui. Aqui a curvinha a gente acabou de fazer. Então, eu termino com duas correntes, venho aqui neste ponto baixo, lembrando que não é neste, sim no outro, tá? Faço um ponto baixo. Igualzinho a gente fez aqui. Agora, eu vou fazer a minha outra alça, né? Pra finalizar o motivo. Então, 4 correntes, prendo com ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, aqui é a mesma coisa, igual da carreira anterior que eu expliquei pra você. Se você tem mais motivos, que com certeza você tem, você continua repetindo. Lembrando que essa carreira, nossa terceira carreira, ela começa o motivo com uma alça, os pontos altos duplos em cima de cada ponto alto duplo, tendo o aumento no terceiro e no quarto ponto, finaliza com a outra alça aqui, tá? Uma alça aqui e a outra alça aqui. Aí, eu vou começar o outro motivo. Então, eu faço uma alça novamente, os pontos e finalizo com a outra alça. Então, vai fazer assim até você completar a sua carreira. Quando você finalizar, né, igual a mim, você deverá fazer o outro ponto baixo aqui no ponto baixo à frente, tá? Para finalização mesmo de carreira. Pronto, fiz aqui meu último ponto baixo. E agora a gente vai para nossa quarta carreira. A gente vai subir aqui com 6 correntes, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, daí mais 2, 5 e 6. 6 correntes e viro o trabalho. Acabei de virar. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos, certo? É difícil de enxergar na câmera, mas eu tenho 2. Tenho esse primeiro, da onde eu subi,
e tem esse segundo. Então, nesse segundo, eu entro e faço um outro ponto baixo, tá? Eu fico com essa, tipo, uma orelhinha aqui. Fez a orelhinha, faz agora 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar com 3 pontos altos duplos fechados juntos de uma só vez. Então, você vai laçar o seu fio 2 vezes, normal, tá? Em cada ponto desse aqui que a gente tem de base, a gente vai colocar com 3 pontos altos duplos fechados juntos. Dessa maneira aqui, ó. Vou fazer o primeiro. Então, eu entro aqui em cima dele, faço. Eu não finalizo, tá, gente? Ó, eu vou tirar 2 laçadas, mais 2 laçadas e seguro a última laçada na agulha. Então, repito aqui, 2 laçadas, entro no mesmo ponto e vou retirar de 2 em 2, tá? Ó, tiro 1 e tiro 2. A terceira eu não tiro, eu seguro na minha agulha. Laço novamente 2 vezes a minha agulha, estou segurando aqui na minha agulha, tá? Entro no mesmo ponto e retiro 2 vezes. Então, retiro 1 e retiro 2. Agora sim, ó. Estou com 3 pontos parados na agulha, mais a laçadinha do início. E agora eu vou fazer o seguinte: pego o laço e retiro todos de uma única vez. Pronto. Isso aqui é trabalhar com 3 pontos altos duplos fechados juntos, ok? Após você fazer isso aqui, tem ainda que fazer um picô. O picô são 3 correntinhas fechadas com ponto baixo, ok? Então, aqui a gente vai fazer agora mais 1, 2, 3 correntinhas. Fez as 3 correntinhas, vai entrar aqui no pezinho, tá? Ó, vou passar por toda a cabecinha desses 3 pontos que eu fechei juntos com a agulha. Tá vendo aqui? Passei, ó. Deixa eu abrir. Olha ali, ó. A agulha tá passando por todos os pontos. Vou laçar meu fio. Puxei, fiquei com 2 laçadas na agulha. E agora retiro tudo de uma vez. Pronto. Fiz o meu pontinho picô em cima dos meus 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, agora faço 3 correntes de espaço. Faço 1, 2, 3 correntinhas e vou repetir esse procedimento que eu acabei de fazer, tá? Agora eu vou falar mais rapidamente, pois você já aprendeu como é para ser feito. Então, neste próximo ponto eu faço novamente. Retiro sempre de 2 em 2, segurando a última. Vou fazer por 3 vezes. Então, fiz 1, vou fazer a segunda vez e agora a terceira vez. Segurou todos os pontos na agulha, retira todos de uma vez só. E faz o ponto picô. Então, faz 1, 2, 3 correntes. Entro aqui, passo por todas as cabecinhas. Busco meu fio e faço um ponto baixo. Pronto, fiz outro picô. 3 correntes de espaço. Vou fazer assim, em cima de cada um desses pontinhos que eu tenho, tá bom? Então, olha só, gente, vou fazendo em cada pontinho alto de base esse trabalho aqui. Sempre vai ser 3 correntes para separar um do outro, tá bom? Então, aqui eu vou adiantar e volto com ele no final. Que essa etapa aqui é um pouquinho mais demorada, então você coloca o seu vídeo aí em modo de espera, aperta pause. E a hora que você estiver finalizando essa etapa, você dá o play novamente, por favor, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui e a gente já se fala ao final, a hora que eu fizer aqui meu último, tá? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos para ser trabalhado. A hora que eu chegar aqui no 8º, você dá o play aí, retorna, porque daí eu vou explicar como que nós vamos encerrar aqui ao final dele, tá ok? Bom, como eu falei, voltei aqui ao final do 8º, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 8º voltei, já finalizei ele com um ponto picô, e agora a gente vai dar encerramento a essa etapa desse motivo aqui. Então, eu faço
3 correntinhas novamente. 1, 2, 3. Vem aqui, olha, neste ponto baixo, tá bom? Olha, aqui já começa o outro motivo. Eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos. Você deverá estar vendo aí. 1, 2, 3 pontos baixos. Você vem aqui nesse do meio, tá? No ponto baixo central, entra, faz aqui um ponto baixo também, tá? Pra prender e ficar ali finalizadinho. Então, lembra que a gente começou e fez essa orelhinha que eu falei? A gente tem que fazer uma orelhinha aqui no centro também. Então, a gente vai fazer aqui 5 correntinhas, tá? Então, você sobe com 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vai entrar neste mesmo ponto baixo e vai fazer outro ponto baixo para fechar e formar aqui a sua orelhinha, tá? Ó, tem uma orelhinha igual tem aqui no começo, tá bom? Uma orelhinha no começo, uma orelhinha no fim. Está encerrado o nosso motivo. Ei! Vamos para o próximo. Para o próximo é a mesma coisa desse daqui que a gente acabou de fazer. Então, só para te lembrar, eu vou falar só o comecinho, tá bom? Então, acabou de fazer a orelhinha? Faz 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vai laçar 2 vezes sua agulha, porque a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. E vai fazer os 8 pontos fechados juntos, tá? Dessa maneira. Então, venho no primeiro, coloco um ponto sem finalizar. Vou fazer o segundo ponto sem finalizar aqui no mesmo ponto de base. Então, entro, retiro de 2 em 2 e seguro sempre a última na agulha. Último, terceiro ponto no mesmo ponto de base. Pronto. Tenho 3 pontos altos duplos sem finalizar, todos no meu primeiro ponto de base. E agora eu fecho tudo de uma única vez. Pego o fio, laço e puxo tudo de uma vez só, tá? Fechou tudo. Faz o ponto picô. Então, sobe com 3 correntinhas. Entra aqui, passa por todas as cabecinhas destes pontos altos que a gente acabou de fazer. Laça o fio e retira para fazer aqui um ponto baixo. Prontinho. O espaçamento vai ser a mesma coisa que foi daqui, tá? Sempre serão 3 correntinhas. Então, você faz 1, 2, 3 correntinhas e vai repetir este procedimento que eu acabei de te relembrar, tá? Então, você faz isso aqui por todo esse motivo. Lembrando que serão 8 vezes. Ó, fechou? Faz aqui o picô. Entra aqui em todos, retira e faz o picôzinho. Daí coloca 3 correntinhas e já vem para fazer o próximo. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui. Você vai repetir aqui o mesmo que você acabou de fazer aqui, tá? A hora que eu estiver finalizando aqui no 8º, eu volto para te explicar como a gente vai finalizar. Então, você vai continuar preenchendo aqui, lembrando que são 8, né? Igual daqui. Quando eu chegar no 8º, eu vou te explicar como você deverá efetuar a hora que você chegar ao final da sua carreira. Que se você ainda tem motivos para ser feito, basta você repetir essa etapa aqui, tá? Que eu fiz aqui, você faz aí, que era 3 correntinhas, prendeu com ponto baixo, fez a orelhinha, né? Com as correntinhas e prendeu com ponto baixo no mesmo lugar. E aí começa aqui. Então, você vai fazer isso aqui por quantos motivos você tiver na sua. A hora que você chegar lá no final da sua carreira, daí você volta, deixa aqui em pause o vídeo, porque você vai adiantar o seu trabalho aí. E a hora que você tiver no final, bem no final, vamos supor que tem lá todos os meus motivos. Aí você chega aqui, no 8º ponto, no final da sua carreira. Aí você dá o play, porque eu vou mostrar como a gente finaliza e sobe para a próxima carreira. Lembrando que estamos na 4ª carreira, tá? Então, eu venho aqui para explicar a nossa 5ª carreira e tá quase finalizando o nosso motivo. Depois é só questão de repetição e aí vocês já vão estar bem craque, vocês continuam fazendo o de vocês, tá bom? Então, adianta aí que eu vou adiantar o meu. Prontinho? Chegou aí no final da sua carreira? Então, vamos terminar junto. Acabei de fazer aqui o 8º ponto.
faço 3 correntes, tá? Pra finalizar. Então, 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas. Vou prender aqui, ó. Eu tenho 2 pontos baixos, certo? Então, eu prendo no primeiro. O primeiro ponto baixo, eu prendo com ponto baixo aqui as 3 correntinhas, certo? E agora, eu subo 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer aqui um ponto alto normal, gente, tá? Normal, não é duplo, não. Entra aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto alto normal. Pronto. Aqui eu fiz a minha outra orelhinha, ó. Aqui formou a orelhinha que eu tenho que ter, que é igual a orelhinha que eu tenho do começo, tá bom, gente? Então, a gente tem a orelhinha no começo, entre os motivos e ao final dos nossos motivos. Agora, na nossa quinta carreira, vamos subir com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos virar nosso trabalho. Aqui vamos laçar 2 vezes nossa agulha, porque a gente vai trabalhar com ponto alto duplo. E este ponto alto duplo deverá ser feito aqui, tá? Aqui mesmo, gente, aonde nós subimos. Deixa eu tentar mostrar aqui mais próximo. Aqui, ó. Aqui, tá? Tô entrando aqui e fazendo meu ponto alto duplo, ó. Finaliza ele, normal. Vai ficar assim. Agora, daqui mesmo, de onde a gente tá, não faz nenhuma correntinha, não faz nada. Você vai laçar 2 vezes seu fio novamente na agulha, né? Porque a gente vai fazer outro ponto alto duplo. E este ponto alto duplo, ele vai ser feito aqui, ó. Nesse espaço da primeira com a segunda. Não é um ponto pipoca, tá? Ele é um ponto alto duplo fechado junto. Então, aqui entre eles, eu entro com a agulha aqui, tá? Se você quiser contar 1, 2, 3 correntinhas e entrar na segunda correntinha, você pode. Mas, como eu quero mais agilidade, então eu entro aqui mesmo, assim, só abraçando o fio, tá bom? Então, eu entro, faço aqui o meu ponto alto duplo. E tá assim, olha, deixa eu mostrar aberto pra você entender como é que tá ficando. Subi com 4 correntinhas, fiz um ponto alto duplo no mesmo lugar que eu subi. Daqui mesmo, sem nenhuma corrente de espaço, eu fiz um ponto alto duplo, apenas abraçando aqui a alcinha de um espaço entre um e outro pontos fechados, tá? Como se fosse um ponto pipoca, não é, mas é como se fosse um ponto pipoca. Então, é aqui, entre um e outro, eu coloquei prendendo com o meu ponto alto duplo. Agora, a gente vai trabalhar assim, pegando no meio deles, dessa maneira. Porém, a gente tem que se atentar que vamos ter ponto alto comum. São alguns pontos altos duplos e outros comuns, tá? Pra gente começar a nivelar, deixar isso aqui reto, porque isso aqui tá redondo. E eu preciso que isso aqui comece a formar um quadrado, tá? Olha, dessa maneira aqui, tá vendo? Olha, era um círculo e a gente começa a fazer ele ficar mais quadradinho. Então, por isso que você precisa prestar atenção. O espaçamento agora vão ser sempre 4 correntes. Tá bom? Então, vamos lá. Prendeu aqui, tá assim o seu trabalho? Ótimo. Vamos dar andamento. Os pontos altos duplos serão sempre assim. Os 2 do início e os 2 do final. Aqui, nestes 3, são os pontos altos comuns. Então, vamos lá. Vamos fazer 4 correntes de espaço. Então, 1, 2, 3... 4 correntes de espaço, outro ponto alto duplo, pegando aqui no espaçamento, tá? Prontinho, tá assim. Então, fiz os 2 pontos altos duplos. O terceiro, quarto e o quinto é ponto alto normal. As correntinhas permanecem 4, tá? Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4 correntes de espaço. Apenas uma laçada na agulha, que agora eu pego aqui e faço um ponto alto normal. Acabei de prender meu ponto alto normal, tenho 2 pontos altos duplos, o normal. Repito 4 correntes. 1, 2, 3, 4.
Agora, novamente, o ponto alto é normal. Novamente, 4 correntes e outro ponto normal, tá? Então, aqui foi 1, 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos normais e agora 2 pontos altos duplos novamente. Então, 4 correntes, laça 2 vezes, pega, vem aqui, faz um ponto alto duplo, novamente 4 correntes. E o próximo também é com ponto alto duplo, tá? Aqui ao final. Então, tá assim, olha. O trabalhinho de vocês também tem que estar dessa maneira aqui, ó. Agora, daqui, eu vou usar essa orelhinha para fazer um ponto também nele, ponto alto duplo. E já venho aqui nesse espaçamento e faço meu outro ponto alto duplo. Daqui mesmo eu já laço sem nenhuma correntinha de espaço, sem nada. Venho na orelhinha, entro aqui, faço outro ponto alto duplo, tá? Finalizei. Laço novamente 2 vezes e agora já dou início para o próximo motivo. Então, eu já venho aqui no primeiro espaçamento e faço o meu primeiro ponto alto duplo. Vai ficar assim, tá? Ó. Tá vendo? Olha, é uma união aqui, ó, deste com este com a orelhinha. Então, você agora vai dar andamento aqui, igual foi feito aqui. 1, 2 pontos altos duplos. Depois, faz aqui 1, 2, 3 pontos altos normais. E 2 pontos altos duplos no final. Se você tiver ainda com outros motivos, você faz igual a gente acabou de fazer aqui, tá? Faz ponto alto duplo, não coloca correntinha nem nada. Faz já na orelhinha e já no outro, tá bom? E aí, você vai dar andamento à sua peça até o final dela. Quando eu chegar aqui, essa parte aqui eu não vou mostrar porque é igualzinha a essa, é idêntica. Como ela é idêntica, eu não vou gravar, eu só vou voltar aqui ao final para mostrar como você vai finalizar a sua carreira, tá? Então, aqui basta você continuar colocando as 4 correntinhas de espaço e fazer da maneira que eu já expliquei aqui. Tá bom? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo e daí você dá o play para solucionar a sua dúvida. Então, até já! Então, aqui, como a gente pode ver, eu fui trabalhando da mesma maneira que eu trabalhei deste lado, tá? Se você, a hora que você tiver outro motivo para fazer aqui ao lado, você vai fazer a mesma coisa que foi feito aqui, certo? A hora que você chegar ao final da sua carreira, você vai trabalhar da mesma maneira, gente, que aqui, tá? Aqui a gente fez o ponto alto duplo, tá? Aqui. Vou fazer outro ponto alto duplo e não coloco nenhuma correntinha de espaço nem nada. E vem aqui dentro dessa orelhinha que nós fizemos. Então, vem aqui dentro, faço meu outro ponto alto e mais um ponto alto aqui dentro, ponto alto duplo, tá? Dessa maneira. E aí, fica assim, da mesma maneira que a gente deu início, nós encerramos. E aí, ele ficou dessa maneira aqui nessa etapa, ok? Agora, a gente vai voltar para nivelar de vez isso aqui, porque ele ainda está com curva e nós precisamos que ele fique reto. Então, aqui, vamos subir com 4 correntinhas, virar nosso trabalho, faço aqui, ó, aqui eu tenho este ponto e este outro ponto, certo? São 3 pontos altos duplos que eu tenho aqui na minha base. Então, eu subi com 4 correntinhas, vou colocar um ponto alto duplo aqui e um ponto alto duplo aqui, tá? Um ponto alto duplo para cada ponto de base. Fiz um, agora vou fazer o outro, olha. Entro aqui no próximo ponto de base. Prontinho, olha só, fiquei com 3 pontinhos altos duplos aqui, tá bom? O nosso espaçamento agora serão de apenas 2 correntinhas. Então, eu faço aqui fiz uma correntinha, agora a segunda correntinha de espaço, tá bom? 2 correntinhas de espaço. Começamos com ponto alto duplo. Agora, vamos pegar aqui antes do ponto,
no ponto e depois. A gente vai colocar o ponto alto normal. Então, coloco um ponto alto normal aqui antes, tá? Do meu ponto de base, tá vendo? Daqui. Coloco agora no ponto de base, ponto alto normal, convencional, tá? E agora, após ele, outro ponto alto normal. Serão 3 pontos altos normais, tá? Após o ponto alto duplo. Novamente, 2 correntes de espaço. E agora, nós vamos fazer aqui, deixa eu mostrar assim, mais distante para você entender. Eu tenho aqui 1, 2 e 3, certo? Aqui, aqui e aqui, nestes 3 do topo, eu vou trabalhar da mesma maneira que aqui, um antes, um em cima e um depois. Porém, serão pontos baixos, tá bom? Pra gente poder nivelar. Então, é dessa maneira aqui. Não laça agulha nem nada, vem aqui no ponto antes dele e faço um ponto baixo. Em cima do meu ponto, eu entro com a agulha e faço outro ponto baixo. E após o ponto de base, outro pontinho baixo. Está vendo? Ficaram 3 pontos baixos aqui, tá? Um antes, um em cima e um depois. Então, agora eu tenho que repetir esse procedimento mais 2 vezes. Faço 2 correntes. Venho aqui para a segunda etapa, né? Segunda vez fazendo pontos baixos. Então, fiz um ponto antes, um em cima e o outro após. Novamente, 3 pontinhos baixos. Separa mais uma vez por apenas 2 correntes de espaço. E agora, aqui é a nossa terceira vez colocando os pontinhos baixos. É a mesma coisa que acabamos de fazer, um ponto antes, um em cima do ponto e o outro ponto baixo após o ponto, tá? Então, ele vai ficar assim. Notem que ele está começando a ficar reto, tá? Então, começo com ponto alto duplo, ponto alto normal, faz 3 vezes assim, né? 3 etapas, a primeira, segunda e terceira etapa com ponto baixo. Aqui será o ponto alto normal, igual aqui, e depois o ponto alto duplo. Então, vamos fazer juntos. O espaçamento sempre são apenas 2 correntinhas, tá? Então, faço uma e 2 correntes. Aqui é o meu ponto alto normal, então, eu venho antes do ponto de base, faço faço em cima do meu ponto e faço um ponto após. 3 pontos altos normais. Novamente, 2 correntes de espaço. E agora sim, ó, ponto alto duplo. Notem que aqui nós temos 3 pontos de base, certo? E em cada um deles eu coloco um ponto. Então, eu venho aqui dentro deste, faço meu ponto alto duplo. Não faz corrente nem nada. Laça 2 vezes, vem no ponto central. E faz o ponto alto duplo. E agora, novamente, no nosso terceiro ponto, repete o procedimento. Tá? Vai ficar assim. Novamente, o espaçamento serão 2 correntes, como eu já havia explicado. E o seu trabalho, que antes era totalmente curvo, agora, né, questão de a gente ajeitar os pontinhos, começou a ficar reto, tá bom? Então, terminou o motivo, a hora que você for para o próximo motivo, é sempre a mesma coisa, tá, gente? É igual aqui, começou com ponto alto duplo, encerrou com ponto alto duplo. E automaticamente esse ponto alto duplo já dá início para o próximo motivo. Então, esse aqui é a mesma coisa que esse. Serão sempre 2 correntes de espaço. Aqui será o ponto alto normal, tá? E sempre trabalhando de 3 em 3 pontos. Fez os 3 pontos altos normais, coloque as 2 correntes de espaçamento. E agora aqui são 3 etapas fazendo ponto baixo. Então, você vem, faz antes, em cima e após o ponto de base. Os seus 3 pontinhos baixos.
duas correntes para espaçar e repete o procedimento. Sempre põe as duas correntes, vem para a terceira etapa de pontos baixos, faz duas correntes, agora o ponto alto normal, duas correntes novamente para espaçar, e agora aqui eu já finalizo, certo? Se você, né, no seu caso, você vai estar continuando, então vai ser a mesma coisa que nós fizemos aqui. Aqui o encerramento vai ser a mesma coisa. Então, fez as duas correntes aqui, vem e tem 3 pontos, olha, 1, 2 e 3, tá? Então, em cada um deles eu coloco um ponto alto duplo, ó, no primeiro, no segundo e no terceiro, olha. E aí, ele vai ter ficado assim, como que já se alinhou o nosso trabalhinho. Aqui tá finalizado o motivo, certo? Então, a gente recomeça. A gente vai agora colocar aqui essa carreira, tá bom? Para você fazer isso, você sobe com 4 correntinhas, que é a altura do nosso ponto alto duplo, vira o seu trabalho, virou o trabalho, vai laçar as 2 vezes, em cada ponto de base você vai colocar seu ponto alto duplo, assim, tá? O espaçamento permanece 2 correntes, e aí aqui, olha, é que eu tinha cortado meu fio, deixa eu mostrar pra você. Aqui eu vou colocar novamente ponto alto duplo, 2 correntes, ponto alto duplo em cada pontinho baixo. Eu vou emendar o fio para dar continuidade. Prontinho, já fiz a emenda, tá? Para nós continuarmos. Então, fez aqui os 3 pontos altos duplos, as 2 correntes e permanece fazendo ponto alto duplo. Então, em cada ponto aqui de base, você deverá colocar um ponto alto duplo. Tá assim, novamente 2 correntes de espaço. Aqui é onde eu tenho meus pontos baixos, em cada um deles eu coloco um ponto alto duplo. É apenas repetição agora, tá bom? Não tenho que ter dúvidas. 2 correntinhas de espaço, localiza os 3 pontos baixos da carreira anterior e coloca em cada um deles um ponto alto duplo. 2 correntes. E você vai preenchendo, utilizando seus pontos de base como guia para colocar os seus pontos altos duplos, tá bom? 2 correntes. Olha só, independente que eu estou com ponto baixo ou com ponto alto ou ponto alto duplo na carreira de base, nessa daqui sempre vou colocar pontos altos duplos, tá? Ó, cheguei aqui na junção e prosseguimos da mesma maneira. Olha só como que tá ficando. Tá vendo? É essa carreira sendo colocada aqui em cima. Então, basta continuar fazendo sempre 2 correntinhas de espaço e ir colocando os pontos altos duplos até o final da sua carreira, tá? Deixa eu mostrar como é que está ficando. Ela está ficando dessa maneira aqui, tá bom? Então, você vai continuar até o final da sua carreira. Quando você chegar aqui ao final, você vai pegar e vai voltar aqui o vídeo, caso você já tenha esquecido ou você não tenha anotado, e você vai ver como você faz a segunda etapa, tá? Lembrando que essa aqui foi a primeira carreira, que eu chamei de primeira carreira,
Então, nós vamos para a segunda carreira. Quando você finalizar, você faz uma correntinha, um ponto baixo, outro ponto baixo, 4 correntinhas, que é aquela parte que eu falo que são 2 alças antes dos 6 pontos altos duplos colocados no mesmo ponto de base, formando o nosso falso leque, lembra? E finaliza com 2 alcinhas após. Então, você vai voltar lá ao vídeo para você ver essa parte aqui, tá bom? E aí, você vai fazer quantas repetições forem necessárias até você atingir a altura, né, ou comprimento da sua blusa. Ou seja, do pescoço para baixo, até onde você vai querer que ela termine em você. Então, você vai ter lá a quantidade em centímetros que você deverá trabalhar, seguindo suas medidas tiradas com a fita métrica, e vai trabalhando o comprimento desejado. Aqui, como estou dizendo para você, aqui estou trabalhando apenas um mostruário, tá? Uma amostra, então ela é em menor escala, mas é o mesmo procedimento de como deverá ser feita a sua blusa para qualquer tamanho, tá bom? Quando a gente fala em medidas, isso que é o bom, qualquer pessoa pode fazer em qualquer tamanho que quiser. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só a diferença que fica. Se eu fizer, é a mesma coisa, tá, gente? Ó, até essa carreira aqui. Se eu utilizar o fio Charme, olha a diferença de tamanho, gente. Vou pôr aqui, ó, lado a lado. Aqui foi trabalhado com agulha de 2 milímetros, tá? E o fio Charme. Olha como que muda o tamanho. Então, se você quer um ar mais rústico, né, mais borro, mais grosseiro, enfim, o que você quiser chamar aí, mas que o motivo fique maior, use o Charme. Que é bem delicado, utilize o Cleia 5. Esse aqui com Charme, ele ficou, olha, ele tá em repouso, já faz 24 horas, mais ou menos, não. Ele já está em repouso com mais de 12 horas, tá? Então, o que ele tinha para voltar, ele já voltou, então ele não tá esticado. Ele tá com 13 centímetros e está em repouso. Esse aqui, como a gente está trabalhando, ele tá um pouquinho maior. E quando ele fica em repouso, ele dá uma encolhida. Olha, aqui tá dando 11, porque a gente está trabalhando com ele, então ele fica mais aberto. Quando ele fica em repouso, ele tende a dar uma encolhidinha, né, gente? Então, vai trabalhando agora, repetindo, até chegar no comprimento que você estipulou. A hora que você aqui, lembrando que é só uma amostra, tá? Eu fiz 4 repetições para ficar um pouquinho mais longo. A minha blusa, a que vocês viram eu utilizando, que vocês viram na manequim, ela acabou ficando mais um quadrado, tá? Ela tá igual tanto em altura quanto em largura. E aqui eu fiz um pouquinho mais longo. Então, tá aqui, ó, termina naquela carreira dos bloquinhos e inicia. Daí você vai fazer outra parte igualzinha a essa daqui, a mesma medida, a mesma quantidade de pontos, tudo. Ela é composta de 2 partes idênticas à nossa blusa. Outra coisa, a sua blusa você pode montar com os motivos, né? Com estes motivos assim, ou para cima, a parte que ela é assim, forma esses semicírculos para cima, ou você utiliza eles para baixo. Eles estão para baixo, entendeu? Só tem que se atentar para a hora que você fizer a outra parte, tá? Ó, você escolhe ou para cima ou para baixo. Aí, a hora que você decidir qual a posição que você quer, o da minha, eles estão para baixo. Então, a hora que você resolver a posição que você quer, você vai colocar uma parte aqui na mesa e a outra parte no mesmo sentido sobre ela. Aí você tem que ver que tem que estar certinho, tá? Mesmas medidas, mesma quantidade de pontos. Você vai colocar uma sobre a outra.
Agora, a união disso daqui pode ser feita de duas maneiras. Então, você pode trabalhar com agulha de tapeceiro, entrando numa correntinha de um lado, na correntinha do outro, tentando alinhar e costurando em forma de alinhavo da sua preferência. Antes de você costurar, você precisa deixar o espaço que você vai deixar para sua cava, para os seus braços saírem, tá? De um modo geral, as cavas sempre são 20 centímetros. Se por um acaso o seu braço com 20 centímetros não der para passar, você deixa mais. Então, você vai ter que ver aí qual é a medida que você acha melhor. Então, aí você vai marcar, você pode utilizar marcadores de pontos, você pode utilizar um fio de uma outra cor e deixar separadinho o espaço que vão ser as cavas. Eu optei em fazer uma costura com pontos baixos e agulha de crochê. A mesma agulha que eu usei para crochetar e o mesmo fio, eu já vou fazendo a união, tá? Deixa eu mostrar aqui na minha blusa para vocês. Bom, eu não sei se vai dar para você conseguir ver. Olha, ela fica daí que nem uma costura de máquina, sabe? De roupa comprada de loja. Ela fica assim com um relevinho. Deixa eu ver só abrindo assim, ó. Tá um pouco difícil de ver aqui na câmera, né? Aqui, acho que assim deu. Aqui, olha, ela fica com uma certa saliência, essa costura. Ela foi toda feita em ponto baixo, tá? Olha aqui, ó, o pontinho baixo. Identificou o ponto baixo? Então, eu fiz ela todinha em pontos baixos. Se você quiser, você vai fazer ela com agulha de tapeceiro, aí fica ao seu gosto. Eu vou ensinar a fazer essa costura aqui, tá? Do lado de fora, não dá pra notar, não dá pra ver nada, tá? Ó, fica imperceptível. Então, eu vou ensinar você como fazer essa costura. Depois que a gente fizer toda a costura, a gente tem que fazer o acabamento, né? Ela tá no avesso aqui. Tem que fazer o acabamento, eu fiz um biquinho assim, bem simplesinho na cava. E depois eu fiz também aqui na parte do pescoço com pontinhos picô, tá? Apenas para ficar um acabamento mais fino. E aqui são as fendas que eu deixei para o ombro, tá? E eu não fiz daí nenhum arremate, é da maneira que eu encerrei e iniciei, é o que tá aqui que você tá vendo. Então, aqui você faz daí a junção e deixa a amostra do ombro. Se você quiser fechar ela toda, você pode fechar também, não tem problema algum. Eu vou mostrar como eu fiz a minha, e aí se você quiser criar, adaptar em cima, fique à vontade. Eu quero mostrar que a cava aqui da minha blusa, ó, aqui é a cava, que ela tem 20 centímetros, tá? Aqui ela já tá com o biquinho feito, mas só pra você ter uma ideia. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? 20 centímetros, gente. Aqui, ó. É que daí, depois que eu fiz o biquinho, né, ela deu essa curvada também, tá usada, não tá lavada nem passada. Mas se a gente esticar, são uns 20 centímetros, tá bom? Então, você tem que ver aí se é suficiente pro seu bracinho. Se por acaso você tiver alfinete aí, ele serve também como marcador de ponto, tá? É uma opção mais fácil de você conseguir, caso na sua cidade não ache para comprar marcadores de pontos. Então, como eu estou fazendo uma mini blusa comparada à versão original, eu vou seguir os mesmos padrões, tá? Ou seja, todos os motivos para baixo. E assim, como nós vamos fazendo e virando, ela não tem o avesso nem o direito. Porém, eu vou tomar como base essa parte aqui desses pontos, que são os 3 pontos altos duplos fechados juntos. Eu vou considerar eles como a minha referência para ver onde é a frente ou onde é o verso do meu crochê, da minha blusa. Então, aqui eles estão do avesso. Então, esse lado vai ser o lado de dentro e esse será o lado de fora, onde eles estão pro lado direito, certo? E aí, do outro lado, a mesma coisa. Então, como eu vou fazer a costura tem que ficar pro avesso, gente. Então, eu tenho que pôr lado direito com lado direito. Aqui eu estou
com o avesso, então eu vou virar. Aqui eu tenho o meu direito da minha peça. Então, direito. Eu acho o direito da outra, aqui está meu lado direito, tá? Considerando esses pontinhos que tem o pontinho picô em cima. Aqui está o direito, então eu vou virar direito com direito. Então, viro assim. Pronto. Posiciona bem uma peça sobre a outra. Confere se você está vendo o seu avesso aqui e o seu avesso aqui. Ok. Perfeito. Vamos pegar os marcadores de ponta, ou seu fio colorido, ou o seu alfinete, e vamos prender, né? Então, primeiro a gente prende aqui em cima, no último pontinho aqui na correntinha da esquininha. Pego na outra correntinha da outra esquininha e prendo, tá? Fechei, está preso um ao outro. Você vai medir a sua cava de 20 centímetros. Aqui, gente, como não dá para eu deixar 20 centímetros, porque eu fiz pequeno, eu vou considerar 2 motivos, tá? Então, faz de conta que aqui eu medi, vocês estão enxergando 20 centímetros, tá? Faz de conta, tá? Ó, combinado. Então, eu vou marcar o fio exatamente no mesmo ponto daqui, tem que ser do outro lado, tá? Então, aqui, olha, eu vou marcar que os meus 20 centímetros deram aqui. Ó, os 20 centímetros deu aqui. Aí, eu tenho que ver na outra parte certinho, certinho, gente, pra não ficar torta a sua blusa, tá? E você tem que vir no mesmíssimo ponto. E marca. Marquei 20 centímetros, tá? Minha cava, resto de corpo para ser costurado. Você vai marcar do outro lado do mesmo modo. Prendi aqui em cima, vou ver meus 20 centímetros e vou prender. Essa parte é um pouquinho chata, mas é rapidinho, tá? De ser feita. Então, você vem, mede com a sua fita aqui novamente, vê os 20 centímetros e marca desse lado, tá bom? Pronto. Já tem aqui onde vão ser meus braços, aqui e aqui. Aqui é o corpo, tá? Que a gente vai costurar. E aqui em cima, daí você precisa, ó, aqui é onde a gente vai passar o pescoço. Então, você precisa ver o quanto você vai querer de espaço para pescoço. A minha, eu deixei 25 centímetros, tá? Aqui, ó, a minha costura. E aqui a outra costura, tá? Então, aqui foram... Aqui uma costura e na outra costura. Deram 25 centímetros que eu deixei de pescoço. Então, você vê se você quer maior ou menor, mas 25 fica ótimo. Então, daí você vai medir no seu 25 centímetros e pode anotar também já assim com alfinetinho. Eu havia feito a marcação com os motivos para cima, tá? Mas aí é o que eu falei, se você quiser fazer com os motivos para cima, você pode. Só que como eu falei que eu queria fazer para baixo, eu tinha aprendido ao contrário, tá? Então, vocês pulem essa etapa, faz de conta que vocês não viram que eu prendi ao contrário. Então, com a sua peça ainda no avesso, você já marcou aqui os 20 centímetros das cavas, você deverá marcar aonde vai ser a cava do seu pescoço, tá? Aonde vai ser a sua gola. Então, você pega, meça com a fita métrica, quantos centímetros deram a sua peça, você acha certinho o centro dela. Aí, depois que você achar o centro, você marca 12 centímetros e meio de um lado e 12 centímetros e meio para o outro. Somando 12,5 com 12,5, nós vamos obter 25 centímetros, tá? Então, você pode colocar isso ou mais. Aí, você vai, prende com alfinete, já prova, tá? A peça, pra ver se você achou que a abertura que você deixou aqui foi suficiente. Então, você deixa marcadinho e a gente vai fazer a costura com o lado do avesso na nossa blusa. Quando eu terminei o meu motivo aqui embaixo, eu não cortei o fio, tá? Eu deixei ele em espera. Então, eu já vou fazer a costura de baixo para cima.
da barra para a axila, tá? Porque eu não cortei o fio. Então, essa costura, ela é toda feita em ponto baixo, não tem segredo. Você vai pegar aqui com a tua agulha. Tá? Peguei com a minha agulha aqui novamente. Você precisa apenas alinhar bem a sua peça, tá? Você alinha bem, confere se estão ambas com o avesso para fora, e aí você pode começar a costura. Então, aqui eu tô no último ponto, certo? Eu vou vir aqui do outro lado, no último pontinho. Então, eu venho aqui e faço um pontinho baixo, ó. Tá bom? Aqui eu vou abraçar este ponto alto duplo que eu tenho na minha lateral. Então, eu pego assim, ó. Pego aqui neste, mostrar assim. E agora eu vou pegar no de trás, assim. Se você quiser entrar por meio do ponto com a agulha, pode entrar que fica melhor acabado. Mas na hora de querer mais agilidade e rapidez, é mais fácil pegar abraçando o nosso pontinho, tá? Então, vou fazer aqui 2 pontos baixos. Fiz um, agora o outro. Dou uma arrumadinha, tá? Se você achar que pra tua, né, se você utilizou outro fio e ficou um pouco mais alto, você pode pôr até 3 pontos baixos aqui. 4 talvez não fique legal, tá? Mas você tem que fazer um pedacinho e ver se ficou do seu agrado. Então, eu coloco 2 no meu ponto, aí eu já chego aqui onde é a base do nosso ponto, tá? Entro aqui, seguro e venho na parte de trás e entro no mesmo ponto, tá? No mesmo lugar. E faço outro ponto baixo. Assim, eu vou caminhando, agora novamente 2, né? Abraçando o ponto pela lateral na frente e atrás. Já cheguei aqui na base do ponto. E vou caminhando até chegar aqui onde eu marquei com o alfinete, que é o começo da minha axila. Então, eu vou subir tudo isso daqui, tá? E a hora que eu chegar aqui, eu volto pra mostrar como eu já vou fazer o acabamento da cava. Eu já fiz aqui deste lado, olha aqui a costura. Tá vendo, ó? É tudo ponto baixo, ó. Olha, ponto baixo feito na minha costura toda. Até chegar aqui na axila. Aqui eu já fiz o acabamento. O acabamento da nossa manga tem que virar a peça para o direito, tá? Então, me espera a hora que você chegar aqui pra gente continuar junto. Eu já cheguei na axila. Conforme você for crochetando, né, fazendo a costura, coloque assim numa mesa, em algum lugar, vai vendo se realmente está alinhado, tá? A parte da frente com a parte de trás, para não ficar torto. Quando eu chego aqui, eu posso arrematar o fio ou eu posso continuar, mas desde que eu vire a peça para o meu direito. Então, eu cheguei aqui onde é para fazer, né? Ó, fiz o ponto baixo. Vou só fazer uma correntinha, deixar alongado, que eu vou virar agora para o meu direito da peça. Então, você vira a sua blusa. Vai ser um pouquinho chato se você não cortar o fio, porque ele vai estar lá no novelo. E aí, você vai ter que trabalhar puxando ele, ó. Tá aqui. Certo? Então, agora que eu virei do direito, deixa eu mostrar a costura como ficou. Ela fica assim, a nossa costura. Tá ok? Cheguei aqui, onde eu deixei o fio em espera que eu alonguei. Então, eu vou vir com a agulha aqui pelo lado de fora e vou pescar essa argolinha que eu deixei. Eu vou tirar o alfinete, tá? Que agora eu já não preciso mais dele. Então, você entra... Tá aqui o fiozinho. Se você não tiver cortado, você faz assim, igual eu vou fazer, tá? Posso entrar aqui neste ponto baixo que eu fiz mesmo. Pego o fio e puxo, tá? Aqui a linha de sobra dele, ó, ajustei.
E aí, tá passando por dentro da blusa e saindo aqui por baixo. Dá pra passar o novelo. Você pega o novelo por aqui e sai aqui na sua cava, tá bom? Ó, eu passei já, saí daqui, voltei, passei pela cava, tô com o fio aqui agora, tá? Para facilitar, gente. Então, o meu acabamento aqui na parte que seria a minha manga, é o ponto bem simples, tá? Alguns chamam de ponto ondinha, você chama ele como você preferir. Eu faço aqui a seguinte forma. Vou fazer um ponto baixo, 3 correntes. Vou fazer ponto alto aqui nesse mesmo espaço, são 2. Faço um e o segundo ponto alto no mesmo lugar que eu fiz o meu ponto baixo. E aí, você mede o quanto você quer de distanciamento, tá? Não tem uma regra. Eu vou colocar aqui nesse espacinho e prendo com ponto baixo. Novamente, 3 correntes. Aí, no lugar onde você fez o ponto baixo, é onde você tem que ir com a sua agulha para fazer os 2 pontos altos, tá? Se você quiser fazer com ponto picô, o acabamento que você quiser, você pode. É apenas uma sugestão isso daqui. Então, agora eu vejo mais ou menos aonde eu quero, vai aqui, ó, nesse espaçamento. Faço ponto baixo, as 3 correntinhas e entro aqui e faço os 2 pontos altos. Então, você vai fazer isso aqui até você dar toda a volta da sua manga, tá? Ó, ele vai ficando assim. Depois que você finalizar a volta toda, você chegar aqui ao início, então você vai medir e vai tentar entrar aqui na hora de finalizar. Aí você entra e faz um ponto baixíssimo, pode fazer uma correntinha, alongar seu fio e cortar. Aí você faz os devidos arremates. E ela vai ter ficado assim, olha. Aqui tá o fiozinho, onde eu finalizei, né? Finalizei, tá aqui meu fiozinho, que eu comecei a esconder por dentro dos pontos. Comecei a esconder ele por dentro e depois só cortar. E dar um pinguinho de cola para esse fio não voltar e não correr o risco de desatar nunca mais. Você vai arrematar o fio e vai ficar assim, tá? Uma manguinha para cada lado. Aqui eu tenho que terminar deste lado que eu comecei com vocês. E vai ficar assim, tá bom? Aí aqui em cima é bem mais simples. Notem que conforme... Ah, eu tenho que falar pra você um detalhe, né, que eu esqueci, olha só. Quando você chegar aqui em cima, porque tá preso com alfinete, eu prendi pra posicionar e pra ser mais fácil. A hora que você estiver chegando aqui, você tenta fazer, aonde você entra com ponto baixo, você tenta entrar aqui, ó, na última correntinha. Igual quando a gente começou aqui a costura, que a gente pegou de um lado e certinho do outro lado, sabe? Aqui, embaixo, que a gente pegou num canto e no outro. Então, a gente vai tentar fazer a mesma coisa aqui em cima. Aqui onde eu já fiz, deixa eu mostrar. Então, eu tava fazendo, né, fazia aqui as 3 correntinhas, prendeu, fez os 2 pontos altos, prendeu, ponto baixo, fez 3 correntinhas, 2 pontos altos, daí prendi. Eu prendi aqui, ó, exatamente no último pontinho, tá? Prendi aqui, fiz, e aí eu vim e prendi aqui pro outro lado. A hora que eu cheguei aqui, eu fiz o ponto baixo pegando por aqui e passando com a agulha para cá, tá? Aí, eu fiz aqui o meu ponto baixo, coloquei os 2 pontos altos, as 3 correntes, os 2 pontos altos, e aí eu prendi a frente. Que aí, você já vai fazer a união aqui desse canto. Então, você faz a mesma coisa a hora que você estiver fazendo a manga. Vai fazendo, a hora que eu chego aqui, que é onde eu até prendi o meu alfinete, entro com a agulha aqui de um lado, venho aqui para o outro, né? Sem alfinete, claro, porque o alfinete tá me atrapalhando. Passo com a agulha do outro lado, faço ponto baixo unindo e termino. Aí sim você pode arrematar e cortar. Então, agora eu vou explicar sobre aqui. Depois que você já fez a divisão, já estará unido aqui os 2 cantos, né? Com os... Desculpa, tava sem foco. Depois que você tiver feito toda essa cava, você já vai estar com a frente e costas unida, igual ficou aqui desse lado. Aí, basta você fixar aqui, que essa fixação eu vou fazer a hora que eu estiver fazendo o biquinho dessa região aqui, tá? Então,
eu peço a você que pause o vídeo, que eu vou terminar minha cava e já venho fazer o decote junto com vocês. Bom, aqui ela já está feita as duas cavas, tá bom? Você faz aí e vai ficar assim a de você também, tá, ó. Então, depois de ter feito as duas cavas, elas estarão assim. Agora, a gente tem que fazer aqui a parte do pescoço. A gente vai pegar nosso fio, vai prender ele à agulha, tá preso, e vou prender aqui onde eu já deixei marcado com o meu alfinete. Então, eu vou entrar com a agulha aqui nesse ponto que eu marquei. Vou entrar aqui, ó, no meio do ponto. Vou passar para cá, na onde tá marcado no ponto de trás. Confiram sempre se está alinhado, tá? Passei a agulha. Meu fio tá aqui atrás. Como a minha agulha já tá marcando os pontos, eu tiro o alfinete para ser mais fácil de trabalhar. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu puxo aqui, prendo com o ponto baixo. Depois a gente remata esse fio. Então, aqui tá feita a união. E a fenda já se formou, tá vendo? Essa aqui é a fenda do nosso braço. Então, a união daqui é feito com a costura, né? Com bico de acabamento. E aqui também vai ser feito com bico de acabamento. Então, olha só. Eu vou fazer um bico bem simples, porque aqui ele fica bem rente ao pescoço. Então, você não pode fazer um bico muito incrementado, tá? Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fazer um picô, que são as 3 correntes. Volta aqui no começo. Faz um ponto baixo, e aqui eu tenho o nozinho do ponto picô. Aí, eu entro e prendo em qualquer espaço, conforme eu vejo que dá o tamanho, prendo com um ponto baixo. Ficou preso. Faço novamente outro ponto picô. 3 correntinhas, volta, prende com ponto baixo, e vejo onde dá, assim, ó, desço com a agulha e vejo, deu aqui, então, prendo aqui com um ponto baixo, tá? E vou fazer assim, sempre as 3 correntinhas voltando. Faz aqui o ponto baixo para formar o picô e vem e desce com a agulha onde der. Se você quiser colocar o espaçamento, você pode também, tá? Se você achar que tá ficando muito justinho, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Acabou de fazer o picô, vamos prender com um ponto baixo, certo? Faço uma corrente, não prendo ela, e aí eu conto, faço mais 3. Então, eu vou ter que fazer 4. Aí, eu volto 1, 2, 3. Na terceira corrente é onde eu volto e faço aqui o meu ponto picô. E coloco mais uma corrente para criar espaço. Aí, eu venho e prendo aqui aonde der, ó. Você puxa assim e vê onde posicionou, caiu aqui. Então, prendo com um ponto baixo. Aí, ele vai ficar assim, mais espaçadinho, fica até mais bonitinho. Então, eu faço 4 correntes. Conto 1, 2, 3, entro na terceira. Faço um ponto baixo. E coloco outra correntinha de espaço. Então, fica uma correntinha antes, uma correntinha depois. Aí, desço e vejo onde caiu, de forma aleatória, tá? Não tem lugar certo. E aí, sim, você vai fazer isso aqui por toda a volta. 1, 2, 3, 4, volto na terceira, faço meu ponto picô, mais uma corrente, vejo onde caiu e vai mais rápido também fazendo assim, tá? Então, ele vai ficando dessa maneira. Você vai fazer até chegar aqui. Quando você chegar aqui onde você marcou de novo, vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no começo. Então, você vai vir, vai ter que fazer cair aqui, vai entrar com a agulha por aqui e vai passar aqui atrás, tá? E aqui você vai fazer aquele ponto baixo que você prende, tá bom? Aí, você faz até dar toda a volta. Quando você chegar aqui ao final, você vai fazer o acabamento com ponto baixíssimo, vai fazer uma correntinha, alongar o fio, cortar e arrematar este fio e o outro fio que você vai ter de sobra. E aí, sim, vai estar pronto aqui o acabamento da sua gola. E a sua blusa estará pronta. Vai estar pronta a sua gola e a sua blusa estará pronta para usar. Então, eu espero que você tenha gostado, que você esteja finalizando sua peça. Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e até a próxima videoaula. Tchau!